Um empresário chamado Joe acorda em um quarto estranho com um moinho e imediatamente vomita ao perceber que não se lembra de como chegou lá. O telefone dele sumiu, as paredes são altas e a única porta está trancada. Quando ele começa a gritar por socorro, ele ouve uma voz vinda da saída de ar dizendo para ele calar a boca. Porém, o cara logo percebe que Joe é novo e explica algumas coisas. Joe foi medicado e por alguns dias vai se sentir muito deprimido por causa dos efeitos colaterais. Ele também comenta que amanhã vai ser muito difícil, mas depois diz que precisa voltar ao trabalho e para de falar com Joe. Em seguida, Joe tenta pular as paredes sem sucesso. Quando está prestes a ter um colapso nervoso, ele ouve um assobio do lado de fora e vê alguém jogando comida e água pela fresta da porta. Joe imediatamente corre até a porta e pede ajuda, explicando que tem uma esposa grávida, mas o homem simplesmente fecha a porta e machuca a mão de Joe. Ao cair da noite, Joe decide enfaixar a mão com a gravata e pegar a comida que lhe deram. De repente, uma luz aparece na parede e uma voz de inteligência artificial dá as boas-vindas a Joe em algo chamado treinamento avançado de carreira. Porém, a inteligência artificial não responde a nenhuma pergunta e o logotipo na parede desaparece deixando apenas alguns números. Joe se pergunta se algo está quebrado, mas o vizinho explica que não está. A máquina funciona, mas não para o bem dos funcionários, e os números estão em contagem regressiva para meia-noite, mas ele se recusa a dizer o motivo. Joe implora por mais informações, mas todos os outros trabalhadores começam a gritar com ele porque querem dormir. O vizinho diz que as vozes são de todos os funcionários que vieram parar aqui porque irritaram a empresa, e Joe fica chocado ao saber que isso faz parte da Mallard, a empresa para a qual ele trabalhava. Depois, Joe vai dormir, mas acorda à meia-noite quando ouve alguns barulhos. Acontece que um funcionário está retirado do local, e pelo som de seus gritos, é um processo doloroso. Joe tenta cobrir os ouvidos enquanto a voz da inteligência artificial diz: "Isso faz parte de um caminho harmonioso para o bem-estar." Na manhã seguinte, o guarda traz mais comida e avisa Joe que as celas devem ser mantidas imaculadas ou os funcionários serão punidos. Há um buraco no banheiro no canto e todo o lixo deve ir para lá. Na verdade, o vizinho manda Joe fazer isso. Para evitar problemas, Joe joga a embalagem de comida vazia no buraco do vaso sanitário, que fede muito, e então percebe algo no chão. Depois de limpar a sujeira, ele fica perturbado ao descobrir uma caveira, e o vizinho confirma que funcionários já morreram aqui antes. Joe se recusa a acreditar porque nem mesmo uma empresa poderosa consegue cobrir tantas mortes, mas o vizinho explica que isso estava incluído nas letras miúdas dos contratos que assinaram, mas ninguém lê, portanto a empresa tem o seu consentimento. De repente, a inteligência artificial começa a falar com Joe, que grita e ressalta que trabalhou 10 anos para esta empresa, então merece coisa melhor. Seu discurso dura tanto tempo que eles fazem um alarme tocar para fazê-lo parar, e a inteligência artificial diz que hoje começa seu seminário de treinamento profissional avançado. Isso explica que a produtividade de Joe caiu nos últimos meses e ele utilizou muito seu tempo pessoal, o que fez com que o desempenho deste departamento caísse. Este treinamento deve ajudar Joe a se tornar um bom funcionário novamente. A jornada de trabalho começa às 6 horas e termina às 22 horas. No resto do tempo, Joe pode fazer o que quiser. Seu trabalho consiste em empurrar o moinho e ele ganhará um ponto por cada volta completa. Todos os dias ele deve cumprir uma meta de 50 e, se falhar, será punido. Ao final de cada dia, será desligado o funcionário que tiver menos pontos, mesmo que tenha atingido a meta. Joe fica desesperado e pede desculpas por ter gritado ao pedir para ir para casa porque precisa ver como estava sua esposa grávida, mas seu vizinho diz que é inútil tentar. A empresa simplesmente não liga e ninguém sai daqui até chegar a hora. Ele aconselha Joe a trabalhar e se concentrar na sobrevivência. Depois, Joe começa a trabalhar na fábrica. É incrivelmente difícil no início porque o maquinário é velho e enferrujado, então Joe precisa de muita força para terminar a primeira volta. Quando isso acontece, a inteligência artificial o parabeniza e exibe um anúncio para comemorar. Então Joe passa o dia inteiro empurrando o moinho sob o sol forte e comendo apenas a pequena quantidade de comida que lhe dão. A inteligência artificial também continua funcionando após o anúncio enquanto Joe trabalha. Quando Joe vai dormir, ele ouve o funcionário de hoje sendo desligado e a inteligência artificial tenta encobrir isso recitando mais anúncios. Na manhã seguinte, Joe toma seu café enquanto conversa com seu vizinho e se pergunta qual é o sentido de uma meta se alguém for desligado de qualquer jeito, que é o mesmo que ser punido por não fazê-lo. O vizinho diz que bom o suficiente não é bom o suficiente para Mallard, e quando ouve que Joe fez uma meta de 100 ontem, ele diz para ele não contar sua meta a outros ou eles tentarão ultrapassá-lo. O vizinho aconselha Joe a trabalhar duro para sobreviver, mas não muito. Caso contrário, eles esperarão isso o tempo todo. Quando Joe começa a trabalhar no outro dia, ele pensa em sua esposa Kate no dia em que conseguiu uma casa para os dois. Kate ficou um pouco preocupada porque era um lugar grande e caro dado pela empresa, mas Joe disse a ela para não se preocupar porque era para isso que ele trabalhava. No dia seguinte, ela tinha uma consulta no pediatra e pediu a Joe para ele tirar uma folga, mas ele negou para não ter problemas na empresa.
Kate não gostou muito da atitude dele de priorizar o trabalho, dizendo que quando o bebê nascesse, isso ficaria pior. Essa conversa foi interrompida quando Kate sentiu algo errado. De volta ao presente, Joe termina seu dia de trabalho fazendo 150 voltas, quando ouve o guarda batendo na porta. Joe se assusta a princípio, mas o guarda o obriga a tirar a roupa antes de abrir a porta. Então Joe entra no corredor onde o jogam água e só o deixam usar o sabonete por alguns segundos antes de mandá-lo de volta. Com o passar dos dias, Joe continua trabalhando duro, que é tedioso e exaustivo sob o sol escaldante. Às vezes ele conversa com um vizinho, que tristemente explica que o local não faz nada, só trabalham por trabalhar. À medida que o calor piora, Joe bebe toda a água e pede mais, mas o vizinho diz que eles só lhes dão comida e água suficientes para mantê-los vivos. Se Joe quiser beber, ele precisa começar a fazer xixi nas garrafas e escondê-las atrás do pilar. Depois ele pode filtrar o xixi pelas palmilhas dos sapatos para bebê-lo. Joe fica enojado com a ideia e se recusa a isso, mesmo quando o vizinho aponta que Malad só quer saber até onde eles irão antes de desistir. Joe volta ao trabalho e fica pensando em Kate. Ele se lembra do dia em que ela ficou muito preocupada com as contas do hospital e prometeu que trabalharia mais. Quando Kate disse que ele não deveria fazer isso sozinho, Joe disse que ela não precisa voltar a trabalhar, pois já teve problemas de saúde e poderia perder o bebê. Porém, Kate ressaltou que se ela também não trabalhasse, eles perderiam a casa. Mallard havia prometido uma promoção a Joe durante anos e nunca cumpriu a palavra, então Kate já não acreditava mais neles. No final do dia de trabalho, Joe cai de exaustão e a inteligência artificial o parabeniza por atingir a meta de 370. Enquanto recupera o fôlego, Joe percebe que no cabo do moinho havia escrito a palavra Alex. Ele pergunta ao vizinho sobre isso e descobre que Alex é o único cara que conseguiu sair. No dia seguinte, Joe ganha um presente especial pela sua meta, uma caneta com seu nome. Joe se pergunta o que ele faria com uma caneta, quando de repente que mudam sua meta diária para 370. Furioso, Joe mostra suas mãos feridas e diz que não pode fazer isso de novo, mas a inteligência artificial ignora todos os seus apelos. Então Joe joga a caneta na parede enquanto insulta a empresa. Depois, ele começa a trabalhar e percebe que não lhe dão ponto quando ele termina uma volta, mas há um pequeno X no relógio. O vizinho explica que o X significa que Joe tem uma penalidade e agora ele precisará de 2 voltas para marcar um ponto. Se ele obtiver outro X no futuro, isso exigirá 4 voltas, depois 8 e assim por diante. Sem saída, Joe começa a trabalhar ainda mais, pois para atingir a meta terá que fazer 740 voltas. No entanto, ele fica incrivelmente exausto e desiste. Quando o vizinho fica sabendo que ele precisa fazer 740 voltas, o homem começa a gritar com Joe, dizendo que vai matar todos eles. Nesse momento, a inteligência artificial anuncia que a jornada de trabalho acabou e que Joe não cumpriu sua meta, então Joe aproveita para perguntar sobre a penalidade. No entanto, a inteligência artificial diz que Joe se puniu por decepcionar seus colegas de trabalho e que precisa de motivação adequada. De repente, o perfil de Kate aparece na parede enquanto a inteligência artificial ameaça sequestrá-la para trabalhar aqui também. Então Joe implora perdão e promete atingir sua nova meta amanhã. A inteligência artificial acredita e explica que ele perderá a penalidade se tiver sucesso amanhã. Sadicamente, a inteligência artificial coloca um desafio extra. É uma enorme luz vermelha que fica no teto durante a noite. É muito difícil para Joe conseguir dormir. No dia seguinte, ele usa sua jaqueta para cobrir o cabo do moinho para que suas mãos não doam tanto enquanto ele trabalha sob o sinal vermelho. É um processo terrível e Joe começa a enlouquecer. Ele começa a ter uma alucinação consigo mesmo, que zomba de Joe por ainda acreditar que o trabalho duro o levará a qualquer lugar. Quando a alucinação começa a falar sobre Kate e o bebê, Joe ganha motivação para continuar andando e atinge a meta apenas um segundo antes do tempo acabar. A inteligência artificial anuncia que ele retirou a penalidade e o sinal vermelho desaparece. Na manhã seguinte, Joe acorda com a inteligência artificial, dando-lhe um novo sinal de agradecimento. Um vídeo muito curto de Kate no hospital com o bebê. Joe chora por ser pai agora, mas também porque percebe que está aqui há muito tempo e que está perdendo muitos momentos importantes. Algum tempo depois, Joe pede ao vizinho detalhes sobre como Alex saiu porque ele quer tentar. A princípio o vizinho não quer conversar, mas depois ouve Joe dizer que não poderia conhecer seu bebê e se sente mal porque pelo menos conseguiu passar algum tempo com os filhos antes de ser arrastado para cá. O vizinho não quer que Joe tenha um filho que o odeia por colocar o trabalho em primeiro lugar como aconteceu com ele, então ele diz para ele verificar o ponto cego na parede atrás do pilar. Joe imediatamente corre para a parede e olha de perto, o que o faz perceber que uma área circular foi preenchida mais tarde, o que significa que alguém fez um buraco aqui em algum momento. Então ele pega a caneta e começa a usá-la para cavar na parede, percebendo que a empresa é tão barata que eles nem consertaram o buraco direito. Muitos dias se passam e Joe fica exausto, mas nunca desiste. Ele sempre atinge a sua meta e depois passa o tempo livre cavando o buraco. Eventualmente, o buraco fica grande o suficiente de Joe conseguir passar.
Depois de alguns minutos, ele sai para uma área muito escura e tenta se orientar, mas de repente é encontrado pelo guarda. Joe fica desmaiado e quando acorda mais tarde se vê de volta à sala com o moinho e o buraco foi preenchido novamente. Nesse momento a inteligência artificial começa a repreendê-lo e prossegue com a punição. Eles aumentam a meta para 1000 e o vizinho tem a perna quebrada pelo guarda. Joe se desculpa, mas o cara continua reclamando porque não pode trabalhar agora e comenta que eles não têm controle aqui. São todos algoritmos controlando todo lugar. O vizinho se sente mal porque foi ele quem projetou o sistema enquanto trabalhava e te diz que os humanos não conseguem raciocinar com uma inteligência artificial. No entanto, isso dá uma ideia a Joe. Se o computador segue regras, e se ninguém trabalhar, todos terminam o dia sem pontos e o empate significa que ninguém morre. O vizinho acha que é perigoso, mas Joe ressalta que eles não têm nada a perder. Ele sobe no moinho e discursa sobre o fato de que o trabalho duro não os levará a lugar nenhum nesta empresa. Ele também ressalta que, se não trabalharem, não morrerão logo. Todos os outros funcionários cantam junto e quando o dia de trabalho começa, nenhuma única pessoa trabalha. Joe está feliz porque acha que ganhou. Porém, quando o dia está prestes a terminar, a inteligência artificial anuncia que qualquer pessoa sem pontos será desligada. Isso aterroriza todos os funcionários e eles imediatamente começam a trabalhar novamente, ignorando o pedido de Joe para não deixá-los vencer. De repente, o vizinho diz a Joe que seu filho tem sorte de ter um pai tão bom, mas se ele quiser conhecer o bebê, ele deve fazer o que for preciso para sair. Sem outra escolha, Joe começa a trabalhar novamente mais tarde durante a noite. O vizinho sabe que morrerá em breve, então faz uma confissão. O nome dele é Alex e foi ele quem conseguiu sair. No entanto, assim como Joe, ele foi capturado e enviado de volta. Ele não contou isso a Joe porque queria pensar que havia esperança para a segunda tentativa. O único arrependimento que Alex tem é não ter incendiado este lugar. Joe se despede dele e chora ao ouvir o guarda levar Alex embora. Na manhã seguinte, a inteligência artificial dá a Joe outro presente motivacional. É um vídeo muito curto de Kate e do bebê que consegue andar. Agora Joe fica perturbado por estar aqui há meses e começa a gritar com a empresa, insultando Acon por ter tirado tudo dele. A inteligência artificial não gosta dessa atitude e decide que Joe deve ser desligado. Então a porta se abre e um monte de gente entra e fica na sala, ignorando as perguntas e súplicas de Joe. Logo o guarda chega e prepara a injeção enquanto se pergunta se a morte de Joe libertará sua casa e sua esposa, o que faz com que Joe furioso o ataque e comece a espancá-lo. À medida que o sangue respinga nas pessoas em pé, a inteligência artificial anuncia que a guarda falhou e será desligado, e que Joe agora será promovido ao nível 9. Isso faz com que Joe perceba o que está fazendo e imediatamente se afasta, ignorando os guardas, para terminar. Perturbado, Joe anuncia que não é um monstro e que não vai deixar a empresa torná-lo um, então ele pede demissão. De repente ele pisca e fica chocado ao se ver de volta ao escritório habitual com uma máquina ligada à cabeça, rodeado de funcionários na mesma situação. Acontece que tudo isso foi uma simulação de treinamento avançado de carreira da empresa. Um colega de trabalho que se parece com o guarda explica que Joe se ofereceu como voluntário para o programa e, embora tenha parecido mais longo, na verdade ele ficou lá por apenas 60 minutos, o que significa que o filho de Joe ainda não nasceu. Joe estava preso no nível 8 sem possibilidade de promoção, mas acontece que não foi porque ele não era bom o suficiente, mas porque ele não estava sendo desafiado a fazer melhor. No experimento, sua produtividade disparou e sua liderança foi extraordinária, então agora ele finalmente conseguiu sua promoção para o nível 9. Depois de desconectar a máquina, Joe é levado para seu novo escritório, onde é recebido por uma inteligência artificial mais simpática. Joe não consegue parar de ter visões do que passou, o que o deixou traumatizado. Mesmo que fosse apenas uma simulação. O escritório é pequeno e simples, quase claustrofóbico. O colega de trabalho de Joe mostra a ele um acordo de sigilo porque o projeto é secreto e Joe assina pelo bem de sua esposa. Assim que o cara sai, Joe liga para Kate para ver se ela está bem, e chora quando ele ouve a voz dela. Quando a ligação é encerrada, ele anuncia que vai incendiar a empresa.